Capítulo 4 do livro de Marcos diz assim: Outra vez começou a ensinar à beira-mar e juntou-se ao redor dele numerosa multidão, de modo que entrou num barco onde se assentou, afastando-se da praia. E toda a multidão estava à beira da praia. Ensinava-lhes muitas coisas por parábolas e lhes falava em sua doutrina. Ouvi, um semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu sobre terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Logo nasceu, porque não tinha terra muito profunda, mas saindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Outra parte caiu em espinhos, e os espinhos, crescendo, a sufocaram, e não deu fruto. Outra caiu em boa terra e deu fruto, que cresceu e desenvolveu-se, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E disse: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou só, os que estavam junto dele com os 12 interrogaram-lhe a respeito da parábola. E lhes disse: A vós é dado saber o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e sejam perdoados. Então lhes disse: Não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? O que semeia, semeia a palavra. O que estão junto ao caminho são aqueles em que a palavra é semeada. E enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. Da mesma sorte, os que recebem a semente em solo pedregoso, os quais ouvem a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, são de pouca duração. Sobrevindo a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, imediatamente se escandalizam. Os outros são os que recebem a semente entre os espinhos, os quais ouvem a palavra. Mas os cuidados deste mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, entrando, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e recebem e dão fruto, um a 30, outro a 60, outro a 100 por um. Disse-lhes: Vem porventura a lâmpada para ser colocada debaixo do alqueire ou da cama? Não vem antes para ser colocada no velador? Pois nada está oculto, senão para ser manifesto, e nada se faz para ficar oculto, senão para ser revelado? Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então lhes disse: Prestai atenção no que ouvis. Com a medida que medirdes, vos medirão a vós, e ainda se vos acrescentará. Pois ao que tem lhe será dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Disse ainda: O reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente na terra e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica,
primeiro a erva e por fim o grão cheio da espiga. Quando o fruto está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a colheita. Disse mais: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? É como um grão de mostarda, que quando se semeia é a menor de todas as sementes sobre a terra, mas semeada cresce e se torna maior que todas as hortaliças e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se à sua sombra. Com muitas parábolas semelhantes, lhes dirigia a palavra, segundo o que podiam compreender. Sem parábolas, não lhes falava, mas explicava tudo em particular aos discípulos. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. Despedindo a multidão, eles o levaram consigo, assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se uma grande tempestade de vento, e as ondas se lançavam sobre o barco, de sorte que estava para encher-se. Ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Os discípulos o despertaram, dizendo: Mestre, não te importas que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, aquieta-te. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que ainda não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? O capítulo 4 de Marcos fala sobre o poder e a majestade de Jesus. Os discípulos, sendo chamados, eles trabalhavam e eles decidiram seguir a Jesus. Mas imaginem como estava o coração deles. Porque muitas vezes nós trabalhamos, produzimos, mas parece que algo nos falta. E o chamado do Senhor são para aqueles que ouvem a palavra, eles alimentam o seu espírito e eles necessitam anunciar essa palavra. Porque a palavra de Deus, ela é tão poderosa que ela examina o mais profundo dos nossos corações. Ela é a representação dessa parábola onde nós lemos sobre a semeadura. Semear a palavra, todos podem semear, mas Jesus semeava a palavra de uma forma abundante e diferenciada. Quantos pregadores nós observamos que falam sobre a palavra de Deus? O que eles estão fazendo é semeando a palavra aos corações. Porém, essa palavra, ela pode ser digerida de diversas formas em cada coração. O coração é como uma terra, e quando essa palavra ela é lançada, dependendo do que estiver dentro do coração do homem, essa palavra ela vai ser frutificada ou ela vai ser esquecida ou ela vai ser sufocada ou ela vai se secar. Então, cada coração recebe a palavra de Deus de uma forma diferente. Ah, mas eu passei muitos traumas, eu vivi muitas dores. Como essa palavra vai frutificar dentro desse coração? Porque essa palavra que entra dentro do nosso coração,
ela transborda porque é uma palavra de vida, é uma palavra de restauração, é uma palavra de transformação. E quando essa palavra ela entra no mais íntimo do nosso coração, no lugar secreto onde só Deus conhece, é ali que vai representar e formatar o que aquela palavra fez de diferença na vida de uma pessoa. Então, quando nós lemos uma palavra como esta, capítulo 4 de Marcos, que fala sobre a semente e fala sobre o milagre de Jesus. A semente que representa a palavra e a terra que representa o nosso coração. Quando se frutifica essa palavra no coração, não há como esconder essa palavra, porque ela é tão forte e poderosa que você quer inundar as pessoas dessa palavra, dessa mesma sensação que você teve. Porque quando nós observamos tudo o que sai do nosso coração é através da nossa boca. Então, tudo que está guardado no coração vai transbordar. E o que temos guardado no nosso coração? É mágoa, tristeza, rancor, ressentimento. O que é? Dependendo do que você tem no coração, você não consegue transbordar a palavra de Deus. Mas se você tem perdão, se você tem misericórdia, compaixão, amor, verdade, você começa a transbordar a palavra de Deus. E isso os discípulos entenderam. Isso os discípulos de Cristo conseguiram compreender essa palavra, porque eles conseguiam ouvir a voz de Jesus. E nesse mesmo dia, quando Jesus explica sobre o grão de mostarda, sobre a semeadura, Jesus vai para a prova com os discípulos. Foi o momento do ensino e agora da prática. Então Jesus foi praticar o que ele estava ensinando, para ver o que tinha no coração daqueles discípulos. E quando Jesus se despede da multidão e vai para o barco, Jesus, ele vê que tem a tempestade, que o vento, ele veio, mas os discípulos, eles se amedrontaram. E Jesus, ele disse para os discípulos: como que é que ainda não tendes fé? Eu acabei de falar com vocês sobre a parábola do grão de mostarda. Eu acabei de falar para vocês sobre a semeadura. E mesmo assim, vocês são tímidos. E mesmo assim, vocês não têm fé. E Jesus repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, aquieta. E os discípulos ficaram amedrontados, com temor. Eles diziam uns para os outros: quem é este homem com quem a gente anda, que até o mar lhe obedecem? Então, os milagres de Jesus é para demonstrar que ele é o Filho de Deus. Jesus, ele demonstrou para os discípulos que ele tinha o coração que agradava a Deus. Um coração de fé, um coração confiante, um coração de filho de Deus.
E o que Jesus quis ensinar para os discípulos e vem ensinar a nós hoje é que nós precisamos retirar tudo aquilo, todo o lixo que tem no nosso coração, toda vergonha, todo medo, toda culpa, toda apatia, todo sofrimento, todas as cargas de traumas que levamos no coração, arrancar, tirar para fora. Sinta Jesus retirando todo esse lixo de fora para fora do seu coração e esvazia o seu coração, para que essa palavra ela possa ser uma semente frutífera e que ela possa transbordar na sua vida, transbordar na vida daqueles que estão ao seu redor e que a glória do Senhor seja na sua casa, na sua família e que a bênção de Deus chegue até você. E que não esqueçamos desse versículo que diz: conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará.